Então, gostaria de iniciar desejando uma boa tarde a todos os colegas professores presentes aqui hoje, né, nesse nosso encontro do Matema. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de me apresentar. Meu nome é Juliano Turmina, e eu vou ser um professor articulador da área da matemática aqui na Secretaria de Educação. E estarei trabalhando com os professores de quarto e quinto ano a questão do Matema na área da matemática. Então, nós vamos ter um contato mais próximo daqui para frente. Então, eu queria desejar um bom encontro a todos vocês. Depois nós vamos entrar em contato com vocês. Depois eu vou colocar aqui um link também para um Google Sala de Aula para você participar. E passo a palavra para a Carla, que vai conduzir os nossos trabalhos hoje à tarde. Desejar um bom encontro a todos. Dizer que nós estamos desde já à disposição de todos vocês aqui na Secretaria de Educação e esperamos que a gente possa fazer um bom trabalho todos juntos. Carla, fique à vontade. Obrigada, Juliano. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Desde já eu agradeço a presença de vocês. E vamos já combinar alguns detalhes para esse nosso encontro. Vamos fazer dessa tarde um momento muito enriquecedor para todos nós, um momento de troca, um momento de nos fortalecermos, pois estamos numa época desafiadora da educação, né? Pensando no momento que os estudantes tiveram de ensino à distância, sabemos que muitos deles não tiveram acesso às atividades que vocês idealizaram. Então, a maioria agora está chegando no ensino presencial, né? Retornando ao ensino presencial, e eu acredito que vocês já tenham identificado algumas fragilidades nas aprendizagens dos estudantes, algumas defasagens, algumas habilidades que eram propostas para anos anteriores e que ainda não foram desenvolvidas. Então, é um momento desafiador. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nosso objetivo aqui é conversar um pouquinho mais sobre o projeto Plano de Ação. Acredito que vocês já tenham tido um primeiro contato com esse projeto, e a ideia hoje é ampliar esse contato. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o projeto, não tem problema. O seu primeiro contato pode ser agora, e depois, no momento próximo, você terá a oportunidade de ter acesso ao material e fazer a leitura na íntegra, ok? Então, sejam muito bem-vindos. E antes de começar a compartilhar a minha tela, eu gostaria de fazer um combinado. Nós estamos num grupo pequeno, então, as contribuições de vocês são muito importantes, elas sempre enriquecem muito os nossos encontros e, principalmente, fortalecem o grupo. Então, cada contribuição que você apresenta pode fortalecer o grupo. Se você traz uma dúvida, às vezes também é a dúvida de outro colega. Então, fique à vontade para participar ativamente nessa tarde. Sempre que você desejar, você poderá abrir o microfone, pedir a palavra e trazer as suas colocações. Quando eu estou compartilhando a tela, se você escreve no chat, pode acontecer de eu não ver. Por isso que eu deixo à vontade para abrir a tela. Juliano, caso tenha alguma contribuição no chat ou caso alguém levante a mão, você pode me ajudar com isso? Pode ficar tranquila, Carla, vou monitorar aqui. Tá ótimo, muito obrigada, mas todos que quiserem abrir o microfone para conversar, o diálogo é sempre muito bem-vindo nesses nossos encontros. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta inicial ou eu posso começar o nosso diálogo? Acho que não temos nenhuma dúvida por enquanto, então eu vou começar a compartilhar a minha tela e conforme as dúvidas forem surgindo, fiquem à vontade para apresentá-las, ok? Eu estou compartilhando a minha tela, acredito que vocês já estejam visualizando. Então, como eu falei aqui, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o projeto Planos de Ação. Teremos um momento o que faremos nesse nosso encontro, que está previsto para durar até aproximadamente 15 horas e 15 minutos. Nós tivemos um momento de acolhimento,
eu vou apresentar os objetivos, depois nós vamos fazer uma retomada do roteiro de estudos. Então, caso você já tenha realizado o roteiro de estudos, caso você esteja com os seus registros, fique com eles por perto, porque eles serão muito úteis nesse primeiro momento de retomada do roteiro de estudos. Depois, nós vamos iniciar a exploração do percurso, nós vamos vivenciar a atividade Que Sólido Sou Eu, faremos uma exploração de jogar dados e teremos também uma atividade que é a corrida das tartarugas. Vamos participar desse jogo aqui. E, no final, faremos a sistematização das aprendizagens e a avaliação do encontro. Eu vou pedindo licença, porque sempre que alguns professores vão chegando, eu vou autorizando a entrada deles, ok? Mas são todos muito bem-vindos, todos serão acolhidos no momento que chegarem. Então, os nossos objetivos. O nosso objetivo principal hoje, como eu já disse, é ampliar o seu contato com o projeto Plano de Ação. O Plano de Ação, como vocês já viram, é um projeto que está com foco nesse momento delicado da educação que estamos vivendo, né? Então, os estudantes voltando para o presencial, com algumas fragilidades, e nós, professores, sendo desafiados a retomar habilidades de anos anteriores que ainda não foram consolidadas e também avançar com as habilidades do ano atual, porque nós não podemos ficar o ano todo retomando as habilidades dos anos anteriores. É preciso retomar, sim, mas também é preciso possibilitar que o aluno avance. Pensando nesta realidade, foi realizado esse projeto, Plano de Ação, onde partiu-se das habilidades da base, então, das habilidades que nós, professores, temos que desenvolver, que estão propostas lá na BNCC, estudamos essas habilidades e selecionamos aquelas que são as habilidades focais, aquelas que são essenciais para que os estudantes continuem avançando nas suas aprendizagens. E, principalmente, aquelas que são essenciais e que eu posso fazer também, de forma integrada, uma retomada com habilidades dos anos anteriores. Então, pensando no cenário atual, nas habilidades focais e na integração dessas habilidades, foi desenvolvido esse projeto Plano de Ação. Hoje, nós vamos vivenciar um recorte do Plano de Ação do 5º ano. E esse recorte que nós vamos vivenciar tem como objetivos trabalhar os sólidos geométricos, identificando propriedades, comparando, identificando sua planificação, também compreender a noção de probabilidade, inclusive desenvolvendo o conceito de espaço amostral e as chances e os eventos que são mais prováveis, menos prováveis de ocorrer. Então, essa será a nossa temática para essa tarde. Eu já vou aproveitar, então, quem já teve a oportunidade de realizar o roteiro de estudos, eu acho que muitos de vocês já puderam realizar o roteiro de estudos e já tiveram um primeiro contato com esse projeto Plano de Ação. E lá no roteiro de estudos, você já se deparou com essas 3 perguntas. O que é o plano de ação? O que ele contém? E como ele está organizado? Então, como eu falei, se você já respondeu essas perguntas e está com seus registros aí por perto, eles serão muito úteis. Eu gostaria de conhecer o que você respondeu. Então, para isso, eu preparei um mural colaborativo. Eu vou divulgar o link desse mural colaborativo. Quem quiser responder uma dessas perguntas, pode ser uma delas ou todas, pode acessar o link que eu vou colocar agora. E quem ainda não teve esse contato, não tem problema. Eu vou compartilhar a tela e vocês vão poder acompanhar
todas as colocações de seus colegas, ok? Então, vamos lá, eu estou divulgando o link de acesso. Esse é o link de acesso do nosso mural colaborativo. Ao acessar o nosso mural, você vai encontrar uma tela como esta. Então, veja que eu criei algumas colunas, as duas primeiras, o que é o plano de ação. Depois, a terceira e a quarta, o que ele contém. E as duas últimas, como ele está organizado. Para você participar desse mural, basta clicar no sinal de mais, vai abrir uma caixa de texto e aí você responde uma das perguntas, ok? Então, vamos aguardar as contribuições de vocês para que a gente possa ler e fazer os comentários pertinentes. Se possível, coloque seu nome após... Se possível, coloque seu nome após o seu comentário, só para facilitar o nosso diálogo. Então, se você já fez o roteiro de estudos, conta para mim o que é o plano de ação, o que ele contém e como ele está organizado. Já temos alguns professores digitando. Deixa eu ver se já temos alguma resposta. Ainda não aparece nenhuma para mim. Ah, apareceu a primeira. Então, o que é o plano de ação? A professora coloca assim: é uma proposta de atividades didáticas que podem para serem aplicadas em sala de aula. Perfeito, professora. Então, no plano de ação, você vai encontrar propostas de atividades que podem sim ser aplicadas em sala de aula. Perfeito, professora. Obrigada pela sua contribuição. Se você quiser colocar o seu nome no seu comentário, assim facilita o nosso diálogo. Vamos ver se chega mais alguma contribuição. Olha só, temos mais uma. Trata-se de uma solução educacional com a finalidade de auxiliar o professores e coordenadores pedagógicos na retomada das aulas presenciais. É isso mesmo, professora Juliana. A ideia do plano de ação é exatamente essa: apoiar os professores e os coordenadores pedagógicos nesse momento difícil e desafiador. Exatamente essa é a ideia. Então, veja que quem nem teve ainda um contato com o plano de ação, a partir das colocações de vocês, já está ampliando o olhar e já está conhecendo um pouquinho mais desse projeto que a gente chama de solução educacional. Quem mais gostaria de contar o que ele contém, como ele está organizado? Olha só, alguém colocou, professora Rosiclei, ele contém sequências didáticas de cada unidade temática que foram organizadas para abranger as habilidades prioritárias de cada unidade. Perfeito, professora Rosiclei. Muito bem colocado. Então, a ideia, como vocês estão colocando, é partir das habilidades essenciais, das habilidades focais, prioritárias, e propor atividades para que os alunos possam avançar. Atividades que têm todas as orientações metodológicas nesse material. Então, o material ele não é só um apanhado de atividades, mas ele é um apanhado de atividades que podem, sim, ser aplicadas em sala de aula, mas atividades que têm uma característica específica, atividades que colocam o aluno como protagonista, atividades que colocam o aluno no centro do processo, investigando, formulando hipóteses, validando as suas hipóteses, ou seja, um aluno ativo o tempo todo. Temos mais algumas contribuições. O plano de ação contém sugestões de atividades focadas no protagonismo. Nossa, professora, nós pensamos juntas, porque eu falei e você escreveu. Essa é a ideia mesmo. Contém um conjunto de orientações didáticas e metodológicas com propostas práticas para cada ano escolar. Exatamente, professora Juliana. Para cada ano escolar, nós temos um plano de ação.
e tem o plano de ação de matemática e o plano de ação de língua portuguesa. Então, quando nós pensamos no 5º ano, que é o nosso foco aqui nessa tarde, vocês, como professores do 5º ano, terão acesso ao de língua portuguesa e ao de matemática. Hoje, nesse momento, o nosso foco é trabalhar o plano de ação de matemática. Ah, olha só que mais eu consigo ler aqui da professora Rosiclei novamente. Está organizado em percursos. Muito bem colocado, professora Rosiclei. Cada plano de ação, então eu pego o plano de ação de matemática do 5º ano. Ele tem 4 percursos, como a professora colocou aqui. Esses 4 percursos possuem propostas didáticas pautadas nos mapas de focos, muito bem, com a priorização curricular. É exatamente isso, professora Rosiclei, muito bem colocado. Quem mais gostaria de contar o que contém no plano de ação? Deixa eu só autorizar quem chegou, só um minuto. Mais alguma colocação? Deixa eu ver se temos mais alguma colocação. Ah, olha só, apareceu mais uma. Contém um vídeo de abertura. Perfeito, professora. Todo percurso, então, o plano de ação de matemática do 5º ano tem 4 percursos. Cada percurso começa com um vídeo onde uma especialista vai contar um pouquinho do que será trabalhado naquele vídeo. É um vídeo que nós chamamos de vídeo de abertura, como a professora escreveu aqui. Além disso, as atividades são contextualizadas e existe toda uma explanação de quais são as possibilidades para desenvolver esse percurso. Eu acho que vocês trouxeram pontos importantíssimos e que já contemplam as ideias centrais do plano de ação. Obrigada por todas as contribuições de vocês. Eu vou deixar este link aberto, então, se você ainda quiser fazer alguma colocação neste nosso mural colaborativo, fique à vontade. Deixa eu só continuar. Está organizado... tem mais uma, eu vou ler mais uma. Está organizado em 18 planos de ação, sendo 9 de português e 9 de matemática, exatamente, porque é um para o 1º ano, um para o 2º ano, até o do 9º ano, perfeito. Tem 4 percursos, muito bem, professora Juliana. Cada percurso contém um conjunto de habilidades prioritárias. Para cada habilidade, elencamos um conjunto de objetivos de aprendizagem proposto nas atividades. Essa mesma ideia, professora Juliana. Muito obrigada pelas suas colocações, pelas colocações de todas e todos, foram muito completas, né? Então, eu vou voltar aqui para a minha tela, nós já fizemos esse compartilhamento do roteiro de estudos, já acessamos esse link, e eu tinha trazido aqui as ideias principais do que é o plano de ação, o que ele contém, como ele está organizado, mas eu acho que eu nem preciso fazer a leitura desses slides, porque, muito felizmente, isso me deixa muito contente mesmo, vocês já colocaram todas as ideias que eu iria apresentar, vocês já trouxeram. Então, o plano de ação é esta proposta. Como vocês falaram, o plano de ação ele é longo, ele tem 4 percursos. A duração do plano de ação todo é para aproximadamente 4 meses. Ou seja, cada mês, um percurso aproximadamente. Claro que vai depender da turma, do calendário escolar, de algumas questões. Essa é uma previsão, 1 mês para cada percurso. Agora, é importante pensar que hoje nós vamos vivenciar o plano de ação, mas é impossível, nesse período de formação, vivenciar o plano inteiro ou mesmo um percurso inteiro, porque, como a gente falou, ele é previsto para 1 mês. Então, eu selecionei um percurso do 5º ano e fiz um recorte de algumas propostas. Mas eu vou mostrar para vocês o que vocês encontram ao acessar o plano de ação, por exemplo, o do 5º ano. Mas esse desenho,
ele é obedecido para todos os anos. Então, ao iniciar, nós já falamos que vocês têm um vídeo, e aí, um vídeo, né? Vamos supor que você inicie o percurso 1, começa por um vídeo, e logo depois você encontra as habilidades prioritárias do 5º ano que serão trabalhadas naquele percurso. Por exemplo, o que eu selecionei para trabalharmos hoje à tarde é um recorte do percurso 4 do 5º ano. Nesse percurso 4, quais habilidades são contempladas? Então, você já tem contato com essas habilidades logo no início. Reconhecer e nomear polígonos. Eu não vou ler na íntegra, só vou trazer a ideia principal. Essa é a ideia principal da habilidade 17 do 5º ano. A habilidade 16, que é essa que está no centro, cujo fundo é azul, é a habilidade que nós chamamos de habilidade mãe, que vai dar origem às outras habilidades desse percurso. E ela está relacionada a associar figuras espaciais às suas planificações, analisar, nomear e comparar os seus atributos. Além da habilidade 16, nesse percurso, você também vai trabalhar a habilidade 22, apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, nesse percurso 4 do 5º ano, na íntegra, são contempladas essas 3 habilidades. Então, eu já vou deixar o primeiro desafio aqui para a nossa tarde de hoje. Como eu falei, nós vamos vivenciar um recorte do percurso 4 do 5º ano. No final, a gente vai voltar nessas habilidades focais e nós vamos verificar quais foram contempladas no nosso encontro e quais não foram, porque não estava, né, no recorte selecionado. Mas lembre-se, lá no plano de ação, todas são contempladas. Isso mostra a importância de fazer a leitura antes de levar o plano de ação para a sala de aula. Fazer a leitura, a gente indica os materiais necessários em cada atividade, então a ideia é que você faça a leitura, selecione os materiais, faça algumas adaptações para a sua turma, se for o caso. Esse plano de ação não é algo engessado, você pode sim fazer adaptações para a sua turma, então é importante explorar todo o plano de ação antes de levar um percurso para a sala de aula, ok? Até aqui, alguém gostaria de trazer alguma questão, alguma dúvida? Não? Então, eu vou em frente. Então, depois que você assistiu ao vídeo do percurso 4, depois que você conheceu as habilidades que serão contempladas no percurso 4, o próximo slide que você encontra no plano de ação é um slide como esse, que tem todas as atividades do percurso 4. Então, olha o percurso 4. Lembra que eu falei que é previsto para um mês? Então, são todas essas atividades para contemplar aquelas 3 habilidades. É claro que nós não vamos vivenciá-las todas hoje, né? Então, eu selecionei algumas. Nós vamos começar com a atividade investigando sólidos geométricos, depois nós vamos falar de jogar dados, e depois vamos fazer a corrida de tartarugas e traremos a resolução de problemas. Ok? Estas são as atividades previstas para essa nossa tarde. Então, vamos... agora que apareceu da corrida de tartarugas. Então, vamos iniciar a nossa proposta? O meu recorte começa com essa atividade que chama Que Sólido Sou Eu? É uma atividade, lá no plano tem todas as orientações. Você vai organizar a sua turma em pequenos grupos, você vai precisar de um conjunto de sólidos, que pode ser ou sólidos de papelão, sólidos de material que foi coletado, como caixas, ou então algumas escolas têm o conjunto de sólidos ou de madeira, ou de outros materiais, eles também poderão ser utilizados, mas é claro que você pode imprimir moldes e construir os sólidos, ou mesmo pedir para os estudantes construírem, ok? Todas essas orientações estão lá. A ideia dessa proposta é assim, você já começou esse percurso antes, lembra que eu não comecei da primeira atividade, então os estudantes já tiveram alguns contatos com sólidos
geométricos, e nesta atividade, que chama Que Sólido Sou Eu, ele vai receber algumas etiquetas. E olha só, observe o conjunto de sólidos abaixo. Cada grupo, né, na sala, é cada grupo, aqui nós vamos trabalhar no coletivo, vocês vão receber um conjunto de etiquetas. Algumas etiquetas possuem apenas o nome do sólido, outras possuem características de sólidos e outras possuem a planificação dos sólidos. O objetivo dos estudantes é pegar cada uma de suas etiquetas e colocar no sólido adequado, de modo que cada sólido receba 3 etiquetas, uma com seu nome, outra com a sua característica e outra com a sua planificação, ok? Eu adaptei essa proposta para um momento síncrono, como esses que nós estamos vivendo agora. Então, eu vou colocar para vocês um link. Esse link é um documento editável. Quem se sentir à vontade vai acessar esse link. Alguns professores que estão no celular é um pouquinho mais difícil ficar mudando de link, então não tem problema, eu vou compartilhar uma tela que contém esse link. Então, o primeiro pedido que eu faço, quem se sentir à vontade de participar da atividade, acesse o link. Claro que na classe, no presencial, todos os estudantes vão acessar o link. E enquanto vocês realizam as atividades, eu queria que vocês pensassem também como professor, né? Que objetivos você teria para levar essa atividade para a sala de aula? Em que momento do planejamento você poderia levar essa atividade, ok? Depois nós vamos conversar sobre isso. Então, olha, quem já acessou deve ter, ó, já várias pessoas acessaram. Então, na primeira página, você tem a imagem de alguns sólidos. Eu não trouxe todos, eu trouxe só alguns, tá? E na segunda, você tem algumas etiquetas com planificações, com números, com características. A ideia é cada um pegar uma etiqueta, então, se você perceber que alguém já pegou uma, você não pega também, tá? Você pega outra. E arrasta a etiqueta para perto do sólido. Por exemplo, alguém já trouxe o nome do cilindro para cá. Imagine que vocês estão agora trabalhando como os estudantes fariam na sala. Lá eles estão em grupo, eles vão discutir, eles vão conversar, eles vão formular hipóteses, validar essas hipóteses. Estou vendo que vocês já estão trazendo as etiquetas, essa é a ideia mesmo. Isso, ó, todo mundo conseguindo manusear. Acho que praticamente todas as etiquetas já foram colocadas. Deixa eu olhar. Deixa eu ver se todas foram colocadas. Ah, não, ainda temos etiquetas. O espaço está um pouquinho apertado, né? Porque nós temos que trabalhar nesse espaço limitado, mas na sala de aula os estudantes podem fazer, você pode fazer no chão, eles vão circular entre as mesas, enfim. É um momento de que não é todo mundo sentado, não. Eles vão conversar, eles vão formular hipóteses, eles podem trocar etiqueta de lugar, caso percebam que cometeram algum deslize, enfim. Ainda temos 2 etiquetas que não foram colocadas, estão lá no final da segunda página. Temos mais uma ainda. Acho que já foi colocada.
Acho que todas já foram colocadas, então agora nós vamos comentar. Primeiramente, gostaria de saber, quem quiser pode abrir o microfone, o que acharam dessa proposta. Lá vão estar todos os sólidos, lembrando que eu só trouxe alguns, por uma questão do nosso tempo, né? Lembre-se que os estudantes vão estar trabalhando em grupo, vão estar formulando hipóteses, validando essas hipóteses. Então, lembra que eu fiz perguntas? Você levaria em que momento essa atividade para a sala de aula? Com que objetivos? E já a gente vai falar sobre as etiquetas, se todas foram colocadas corretamente. Mas antes eu gostaria de ouvir vocês, professores. Alguém gostaria de começar falando? Qual seria o objetivo dessa atividade? O que acharam, se já conheciam ou não? Pode abrir o microfone quem quiser contribuir. Oi, me chamo Zuleika, gostei bastante da atividade e já estava até aqui do lado da professora da sala Maker, já estava falando para ela, para a gente fazer nos tablets com as crianças essa atividade, né? Olha que ideia bacana! Muito bom! Você gostou da proposta? Que objetivo você teria, você e a professora do Maker? Quais são os objetivos assim pedagógicos mesmo, pensando na professora? Que objetivos você teria no seu planejamento para escolher essa atividade, por exemplo? Eu acho que o objetivo seria realmente eles perceber se eles conhecem os sólidos, né? Se eles sabem os nomes, a estrutura de cada um deles. Perceber realmente se houve aprendizagem nesse sentido, né? Perfeito. Então, você usaria tanto... Agora vem. Como é que Pode fechar. Como é que eu faço? Pode falar. Oi? Pessoal, eu acho que a professora Carla caiu Aqui, a conexão, mas ela já retorna. Só vamos aguardar alguns instantes aí, ok? Oi. É o seguinte, eu acho que esse conteúdo aí é mais para fixação, né? E para o aluno saber as características do sólido geométrico, né? A gente explica esse conteúdo em sala, a gente faz exercício em salas, aí depois para a gente, tipo assim, avaliar, dá até para praticamente avaliar, né? Para fixar os conteúdos. É bem interessante essa atividade, mas eu não conseguiria fazer na sala Maker, porque eu tenho muito aluno. Aí teria que fazer em papéis, recortar e entregar para os alunos na sala. Seria isso, né? Mas eu já trabalho sempre, todos os anos, com esse conteúdo, e eu achei uma atividade diferente essa, nunca fiz esse tipo aí, né? Então é importante para a gente falar, eles pegarem essas características e eles identificar qual é o sólido que é, né? Então ele vai fixar bem o conteúdo, vai ficar muito boa essa atividade. Seria só isso, assim, a minha colocação, né? Microfone, Carla. Uhum. Vocês trouxeram alguns pontos muito importantes. Então, eu posso levar essa atividade para fazer uma sondagem. Por exemplo, para saber o que os estudantes já sabem dos sólidos e o que eles ainda não sabem. Ou então, eu posso também utilizar para aprofundar o conhecimento que eles já tinham, né? Então, eu posso avaliar o que eles já sabem e possibilitar que eles avancem. Então, lembra da ideia de integrar as habilidades? Essa é uma forma de integrar essa habilidade. Aí as professoras já gostaram da atividade, pelo visto, que legal que vocês gostaram, e algumas já estão até pensando em como aplicar isso na sala de aula. Eu vou pedir só para quando você não estiver falando, você manter o microfone fechado, por gentileza. Isso, muito obrigada. Olha só, professora, o próximo passo dessa atividade utiliza um mural colaborativo. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. De repente, você pode utilizar na sala com tablets, eu não sei qual é a estrutura que você tem aí, mas você pode utilizar o mapa de ideias coletivos que eu vou falar já já. Tá? Mas a ideia é que o que é preciso para fazer essa atividade? Um conjunto de sólidos, que pode ser de madeira,
existe um outro um nome me fugiu, aquele transparente. Quem me ajuda a lembrar o nome do material que agora... Acrílico. Acrílico, isso. Nossa, me deu um branco. Existe de madeira, existe acrílico, mas existe também um molde para construir de papel, né? Então, é um conjunto de sólidos e as etiquetas que você pode... Elas estão disponíveis lá no plano de ação e os moldes também estão disponíveis. E aí você pode imprimir os moldes e montar, e o conjunto de etiquetas você pode imprimir e recortar e distribuir para os estudantes. Então, é perfeitamente possível aplicar. Alguns dos objetivos, recortar e montar os sólidos. E quando ele recorta e monta, você traz uma questão muito especial, professora. Ele está relacionando a sua planificação, cada planificação ao sólido que vai originar. E isso está lá. Lembra da habilidade que eu li hoje? Essa é uma das propostas também, né? Então, essa é uma das atividades do plano de ação, tá? Que tem todas as orientações lá, o que você pode apresentar, como você pode conduzir a proposta, né? Que perguntas você pode fazer. A gente sempre orienta que, durante essas propostas, é muito importante circular pelos grupos, anotar as dificuldades que estão acontecendo entre os estudantes, se é uma dificuldade pontual ou se é uma dificuldade coletiva, quais as intervenções eu posso fazer a partir dessas dificuldades identificadas. Então, veja, em uma atividade eu estou trazendo algumas habilidades anteriores, ok? E aí eu vou novamente compartilhar o resultado da nossa atividade, tá? Lembre-se que eu disse que o objetivo era colocar 3 etiquetas em cada sólido. E, claro, que no momento seguinte, a gente, lá na sala de aula, a gente valida junto aos estudantes se todas as etiquetas estão certas. Se alguém tem dúvida, está escrito aqui, possui 7 faces, eu estou na dúvida. Então, vem, conta as faces, retoma os conceitos, o que é face, o que é vértice, o que é aresta, né? Então, esse é um momento de retomada. Perceba se o estudante já domina esse vocabulário correto, né? O que é uma face de um sólido? O que é a aresta de um sólido? Então, é preciso ir desenvolvendo também o vocabulário adequado. Então, na hora de socializar as respostas, as conclusões, o momento também é de alinhar o vocabulário. Eu não vou validar aqui, porque, claro que todos vocês acertaram as etiquetas, mas eu vou fazer uma pergunta. O meu objetivo nesse jogo era colocar 3 etiquetas em cada sólido. Eu vou passar a tela lentamente e eu gostaria que você observasse se esse objetivo foi contemplado. Vou voltar a tela, ó. Eu só pus alguns sólidos aqui para ser mais rápido. Então, me diga. Deixa eu autorizar. Você acredita que o meu objetivo, colocar 3 etiquetas em cada sólido, foi contemplado? Sim ou não? Temos uma contribuição, Carla, no chat da professora Juliana Carvalho, onde ela comenta que a esfera faltou uma etiqueta. Verdade. A esfera faltou etiqueta. Será que tinha alguma sobrando lá embaixo? Deixa eu ver. Não, não tinha nenhuma sobrando. Por que será? Que etiqueta que está faltando na esfera? Lembra que eu falei cada tipo de etiqueta? Que etiqueta que está faltando na esfera, hein? Alguém saberia me dizer? A planificação está faltando na esfera. A esfera tem a etiqueta com nome. Olha lá, todo mundo está vendo. Tem a etiqueta com as características, sou limitada por uma superfície lateral curva. Quem sou eu? Mas não tem a etiqueta com a planificação. Alguém saberia explicar por quê? Então, a esfera, ela é o corpo redondo. Na verdade, eu desconheço a planificação de uma esfera.
Tá. Você desconhece? Eu vou contar um segredo. Eu também. Quem mais saberia dizer por que não tem a planificação da esfera? Com suas palavras mesmo. Ela trouxe uma ideia, que é um corpo redondo. Perfeito. Só que o cone também é, o cilindro também é, e eles tiveram planificação. Porque ele não é um poliedro? Ele O não poliedro tem as arestas, né? Porque ele não tem. E no caso a esfera, ela não tem, por não ser um poliedro, no caso. Na verdade... Porque ela não tem nenhuma base, ela é totalmente corpo redondo. Tipo, Isso. a esfera, o cone, eles têm uma base, eles têm uma superfície plana. E a esfera, todas as superfícies dela, ela é totalmente corpo redondo. Isso, então eu vou pegar a fala da professora. Ela não é um poliedro, ela realmente não é. Assim como o cone não é e o cilindro também não. Eles são chamados corpos redondos. Agora, a esfera não tem nenhuma face plana, né? E não é possível planificar uma esfera. O cilindro, apesar de ter uma superfície que é curva, ele tem os dois círculos, que são planos. Então, é possível cortar e planificar. A mesma coisa, um conceito parecido, aparece no cone, que também é um corpo redondo, não é mesmo? Mas também tem uma face plana, que é uma base. E aí é possível recortar e planificar. A esfera... não é possível planificar, não tem planificação da esfera. Mas tem umas pessoas que saem e entram também, deve estar com a bateria. Eu vou pedir só para fechar o microfone, por gentileza. Obrigada. Então, toda essa... Agora eu vou voltar para a minha tela, para o meu slide. Toda essa discussão que fizemos aqui estão propostas, essas discussões estão propostas lá no plano de ação. Então, olha só, eu trouxe... Todos os sólidos receberam 3 etiquetas. Explique por que isso aconteceu. Então, tudo isso que nós fizemos aqui, esses recortes que eu estou apresentando, são recortes lá do plano de ação. Então, todas essas problematizações, essas provocações, a gente sugere lá no plano de ação. Então, vamos voltar a falar da proposta do plano de ação. Além de ter atividades... onde os alunos terão protagonismo, vão investigar, vão trocar ideias, como essa atividade que nós vivenciamos, parte dela, nós também colocamos as orientações para vocês, professores. É só uma inspiração. Claro que vocês podem complementar, adaptar, mas tudo que a gente acha importante focar nesse momento, a gente escreveu lá, né? Então, só para mostrar as orientações que estão presentes lá nesse recurso. Até aqui, pois não? Nós temos algumas contribuições no chat. A professora... Você me ajuda? Sim, a professora Margarete comentou aqui que a esfera não possui planos retos. O único sólido que não pode ser planificado é a esfera, pois ela é gerada a partir de movimentos circulares em torno do eixo, não possuindo planos retos, o que impossibilita sua planificação. Exatamente. E as outras colocações dos colegas são similares a essa. E a professora Cleide está com a mão levantada, se ela quiser se manifestar, fique à vontade. Professora Cleide, você nos ouve? Gostaria de fazer alguma colocação? Eu vou seguir, mas caso a professora Cleide queira abrir o microfone, fique à vontade, viu, professora? Então, olha só, vamos dar sequência ao plano de ação. Findada essa atividade, os estudantes já colocaram as etiquetas, já discutimos, já validamos as etiquetas. O próximo passo... Deixa eu ler, eu trouxe aqui um recorte do texto que está junto a essa proposta. Está escrito assim: professor, circule entre os grupos enquanto os estudantes realizam a proposta. Este é o momento ideal para você observar as decisões que eles tomaram, o uso do vocabulário geométrico e quais as dúvidas que surgiram no momento da análise dos elementos de cada sólido. O momento da discussão coletiva é ideal
para desenvolver a argumentação matemática. Então, quando a gente pergunta por que você colocou essa etiqueta neste sólido, quando o estudante vai explicar o porquê, ele está desenvolvendo argumentação, ele está organizando as suas próprias ideias, e com isso ele está avançando na aprendizagem. Então, a gente vai sempre colocando em cada atividade algumas possibilidades como esta, algumas dicas que a gente acha importante, tá? Então, é muito importante explorar o plano de ação antes de levar para a sala de aula. Aí, espera só um pouquinho. Eu pulei um slide, perdão. Voltei aqui, eu pulei um slide. Para finalizar essa etapa da atividade Que Sólido Sou Eu, nós sugerimos, lá no plano de ação, que depois de comentar, de realizar a proposta, a gente faça uma sistematização das aprendizagens junto com os estudantes. Então, a ideia é construir um mapa de ideias coletivamente. Vocês podem fazer esse mapa de ideias no quadro, num papel no chão, ou então eu trouxe um exemplo, nós não vamos fazer o mapa na íntegra, mas eu trouxe um exemplo de um Padlet, que é um mural colaborativo, que eu vou abrir aqui, e aí a professora do Maker, de repente, esse é o momento para trazer um mapa de ideias. Então, a gente parte da ideia de sólidos geométricos. E aí, cada um vai colocando uma contribuição. A gente não vai fazer aqui, eu vou tomar a liberdade de trazer algumas colocações, só para mostrar para vocês, por exemplo, o estudante escreve cubo, é um sólido geométrico que está lá, no conjunto, e aí ele pode, com esse recurso, conectar com sólidos geométricos. E aí alguém diz, eu sei uma característica do cubo, o cubo tem 8 vértices, então ele pode clicar e escrever 8 vértices e também conectar essas ideias aqui, conectar com o cubo. Então, o cubo possui 8 vértices e ele é um sólido geométrico. E aí, cada estudante vai falando o que aprendeu com aquela atividade, o que ele descobriu, o que ele não sabia, por exemplo, e você vai construindo coletivamente um mapa de ideias com todos os sólidos e suas características. Aí você pode deixar esse mapa na parede da sala, no corredor da escola. Se for um mapa como esse, num mural colaborativo, você pode enviar para todos os estudantes, eles podem mostrar para os familiares, ou você pode imprimir e colocar na sala de aula. Então, é uma ideia também que dá continuidade àquela atividade anterior. Então, primeiro ele vivencia os sólidos, que nós não fizemos, essa etapa inicial. Depois ele tem essa atividade do Que Sólido Sou Eu, que é das etiquetas, e finaliza a proposta com esse mapa de ideias para poder... Olha, alguém colocou, o professor pode utilizar post-its, exatamente. Post-its num quadro, são ideias, é o que nós falamos, você vai poder adequar a sua realidade. Pode ser até num quadro, né? No próprio quadro negro, fazendo o mapa. O importante é coletivamente, todos os estudantes tendo a oportunidade de falar das suas aprendizagens, de mostrar o que aprendeu, e esse também é um momento que você pode avaliar. Nossa, olha, todos os estudantes já avançaram nessa habilidade. Ou então, ainda não, eles ainda não estão conseguindo relacionar, por exemplo, as planificações. Qual intervenção eu vou ter? Eu vou ter que trazer mais uma atividade envolvendo planificação. Tudo bem? Então, essa conversa, esse diálogo está lá no mapa de ideias. No plano de ação. Agora eu vou avançar, agora sim. Eu tinha pulado um slide, peço desculpas. Então, eu já li esse comentário que está lá no plano de ação, nesse percurso, e nós vamos avançar. A próxima atividade recebe o nome de Vamos Jogar Dados. A ideia é você apresentar alguns dados para os estudantes.
dados até diferentes dos convencionais. Aí vem a ideia da professora do Maker também. Na internet, a gente encontra dados em forma de tetraedro, dados com 4 faces, com 8 faces, com 10 faces, com 12 faces, além do convencional, que contém as 6 faces, ok? Então, a proposta apresentada chama Vamos Jogar Dados. Inicialmente, as orientações é que você comece explorando os dados. Então, a primeira pergunta é: será que esses dados representam sólidos geométricos? Vocês saberiam dizer quais sólidos geométricos eles representam? Quantas faces ele tem? Então, toda uma exploração que nós não faremos agora, tá? Mas é importante, porque muitas vezes o estudante só conhece aquele dado convencional. E aqui eu trago outros exemplos de dados. Então, a gente pode explorar faces, vértices, arestas, como estão numeradas essas faces, né? Linkando com as características que nós acabamos de vivenciar na atividade Que Sólido Sou Eu. Então, eu posso pegar um dado convencional e perguntar com qual sólido ele se relaciona? Ah, com um cubo. E quais as características de um cubo? E aí você vai retomando o que eles já vivenciaram. Após essa exploração inicial, né? Por exemplo, esse dado amarelo, quantas faces ele tem, como elas estão numeradas, né? Aí o próximo passo é trabalhar a ideia de aleatoriedade. E aqui eu gostaria de fazer parênteses. A base, que foi homologada em dezembro de 2018, ela trouxe para os anos iniciais o tema probabilidade, que antigamente não era trabalhado ainda nos anos iniciais. Então, é praticamente uma novidade para nós, professores, esse tema. Então, aqui eu trouxe, até por isso que eu escolhi o recorte desse percurso, porque nós vamos começar a introduzir a ideia de o que é mais provável, o que é menos provável, o que é possível, o que é impossível, para depois ir construindo o conceito de probabilidade, ok? Então, vale a pena explorar essa atividade com cuidado. Então, olha só, a orientação que está lá no mapa, no percurso, eu copiei, colei aqui. Explore situações como: se eu lançar um dado com 12 peças, pode sair o número 3? Então, eu deixo essa pergunta para vocês. Só deixa eu autorizar, eu vou mostrar novamente um dado de 12 faces. Só um minutinho. Então, olha só. Pensa num dado de 12 faces, que é como esse amarelo, tá? Aí a pergunta que a gente faz para eles, e essas perguntas estão lá. Se eu lançar esse dado, olha bem para ele. Você acha que é possível sair o número 3? O que vocês acham? É possível ou é impossível sair o número 3? Quem gostaria de responder? É possível? Sim, é possível. Sim, é possível. Fica aí comigo, professora. Mas é certeza que vai sair o número 3? Não. Não é certeza. Não, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Agora, vou continuar as perguntas. Lá no plano de ação tem mais. Pensa no dado de 12 faces novamente. É possível sair o número 38? Não. Não é. Por que não é possível? Porque só tem de 1 a 12. Porque só tem de 1 a 12. Então, olha só. Você disse que é possível sair o número 3, mas eu não tenho certeza que vai sair o número 3. E não é possível sair o número 38. Quais os números que poderiam sair? Poderia sair o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Perfeito. Qual tem mais chance de sair? Existe algum que tem mais chance de sair?
Todos têm a mesma possibilidade. Todos têm a mesma chance. Então, essa ideia de pensar se é possível, se é impossível, ou então se tem a mesma chance, se tem chance, mas não tem certeza. Qual o número que eu tenho certeza que vai sair na próxima jogada? Dá para saber? Não. Não dá para saber. Esse é o conceito de aleatoriedade. É uma palavra enorme, né? Que muitas vezes a gente lê num exercício e fala, nossa, o que será que é aleatoriedade? Essa ideia de aleatoriedade é isso. Eu sei o que pode sair ao lançar um dado de 12 faces, mas eu não sei com certeza o que vai sair. Isso é aleatoriedade. E se eu tivesse certeza, eu nem preciso estudar a probabilidade, porque é certeza que não vai sair o número 38. Então, eu não preciso estudar a probabilidade do número 38. Agora, pode sair o número 3, pode sair o número 8. E aí eu estudo a probabilidade desses números. Então, é essas ideias iniciais que a gente começa apresentando para os estudantes, através da investigação dos dados. Lembrando que, quando a gente faz essas perguntas, os grupos estão ou com os dados nas mãos ou com os dados na internet, porque aí eles vão poder investigar se tem a face 38, se não tem a face 38. Tá claro? E aí? Trouxe aqui como está lá, como se fosse a definição. O que é aleatoriedade? Eu sei o que pode sair e o que não pode sair, mas eu não tenho a certeza de qual será o resultado em cada jogada. Então, essa ideia não precisa trazer esse nome grandão, mas a gente precisa mostrar para o estudante que tem momentos que existem experimentos possíveis, outros impossíveis. E dentro dos possíveis, pode ser que eu nem tenha certeza do que vai acontecer. Agora, a gente continua a exploração. Olhe agora para o dado convencional. Quantas e quais são os possíveis resultados ao lançar esse dado? Enquanto você pensa, eu vou autorizar quem está chegando. Não está. Então, olha lá. Pensa no dado convencional. Quantas e quais são todos os possíveis resultados? Quem poderia me dizer? Quais são os casos possíveis? São 36 possibilidades. Quando eu lanço um dado? Ah, eu estou confundindo com combinações. Isso, você está pensando em 2 dados. Já está indo além. São 6 possibilidades. São 6 possibilidades, do 1 ao 6. Então, quando eu lanço um dado, são 6 possibilidades. Professora, segura esse seu 36, que já já vou precisar dele, e aí você me fala. E ao lançar uma moeda, quantas e quais são as possibilidades? 2 possibilidades. Quais são elas? Cara ou coroa. Isso. Então, olha só, a resposta para cada uma das situações que nós já discutimos. Esse total de possibilidades, em matemática, é o que nós chamamos de espaço amostral. Eu estou só trazendo os nomes por curiosidade, em nenhum momento é para ficar trazendo esse monte de nomes para os estudantes. A ideia é que ele saiba descobrir todas as possibilidades em uma situação. Então, se eu tenho um dado com 8 faces, quais são todas as possibilidades? Ou seja, quais são todos os casos possíveis? Porque esse conceito é muito importante para a construção do conceito de probabilidade mais lá na frente. Então, essas explorações estão propostas lá no plano de ação e elas vão dar significado mais para frente ao conceito de probabilidade. O conceito de todas as possibilidades, todos os casos possíveis, é muito importante trabalhar com o estudante. Agora, olha só, eu trouxe um outro dado aqui, esse dado tem 4 faces. Aí eu pergunto, quais as chances de sair o número 1? 4 chances.
Eu vou lançar o dado uma vez. Quantas possibilidades eu tenho de resultado, se eu lançar uma vez? Uma possibilidade em 4. Isso, olha só. Se eu lançar uma vez, eu tenho 4 possibilidades diferentes. Lembra? Todas as possibilidades são 4. Mas eu quero que saia o número 1. Então, eu tenho uma possibilidade em 4 possíveis. E para sair o número 3? Qual a possibilidade de sair o número 3? Quais são as chances de sair o número 3? Uma de 4. Também uma em 4. Então, essa ideia, tanto o 1 quanto o 3, eles têm uma possibilidade em 4, uma chance em 4. Quando eu estou trabalhando essa ideia de total de possibilidades e pensando quantas possibilidades dentro desse total, a gente está trabalhando a ideia de probabilidade, trazendo a questão da chance. Então, é uma chance em 4, ok? Aí, lá está proposto uma atividade que diz o seguinte: lance um dado de 4 faces 5 vezes. E aí, então, os estudantes já fizeram essa análise, né? Que a possibilidade é uma em 4. E aí a gente pede para ele lançar o dado 5 vezes e registrar os resultados. Aí nós não vamos fazer esse experimento aqui, mas eles vão registrar o dado, eles vão lançar o dado 5 vezes e registrar o que saiu em cada jogada. Aí eu pergunto para vocês, imagine que vocês tivessem feito essa experiência. O que vocês acham que eles teriam percebido? Vocês acham que iria sair, por exemplo, uma vez cada número? É certeza que isso vai ocorrer? Não, pode sair de uma a 5 vezes o mesmo número. Exatamente. Essa é a ideia mesmo. E eles vão percebendo isso, porque às vezes eles lançam o dado 5 vezes, cai 3 vezes o número 1, por exemplo. Então, o que essa experiência vai mostrar para os estudantes? Que a probabilidade de sair o número 1 é 1 em 4. Mas isso não significa que, se eu lançar 4 vezes o dado, vai sair somente o número 1. Porque a probabilidade é a parte teórica, mas na prática, como o experimento é aleatório, essa probabilidade pode ser obedecida ou não. Mas quando a gente lança, assim, aqui entre nós, né? Não precisa nem contar isso para os estudantes, quando a gente lança os dados muitas vezes, 100, 1000 vezes, aí sim a probabilidade de ocorrer cada face se aproxima de 1 em 4, tá? Mas então, todas as faces, olha lá, aí tem essa observação lá no plano de ação. Apesar de todas as faces terem a mesma chance de ocorrer, pode acontecer de, quando eu lançar um dado várias vezes, uma face aparecer mais vezes e outra face aparecer menos vezes. Isso pode acontecer, sim. Tudo bem? Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu vou lançar um dado convencional. A pergunta é: quais são as possibilidades, as chances de ocorrer um número maior do que 5? Uma só. Uma em 6. Uma em 6. Perfeito. E sair um número menor ou igual a 3? 3 chances em 6. 3 chances em 6. Porque quando eu falo menor ou igual, eu tenho que considerar o 3. Opa! 3. Vamos rever isso, desculpa. Quando eu falo menor ou igual a 3, quais são os casos favoráveis? Vamos rever isso, que eu também me confundi aqui. Quando eu falo menor ou igual a 3, quais são os casos que me interessam, que são favoráveis?
1, 2 e 3. 1, 2 e 3, tá certo. Tá certíssimo. 3 em 6, perfeito. E um número maior do que 10? Um número maior do que 10. Quais são as chances de ocorrer um número maior do que 10? Nenhuma. 0 em 6. É impossível, neste dado, sair um número maior do que 10. E um número menor do que 10? Quais as chances? 6 em 6. 6 em 6. Então, toda essa exploração, que lá no plano de ação vai sendo aprofundada, vai trabalhando a ideia de quantos são os casos possíveis e de quantos são os casos que a gente fala favoráveis, né? Os que interessam. E esses, quando eu falo 3 em 6, 2 em 6, 5 em 6, 1 em 4, por exemplo, eu estou trazendo aqui a probabilidade ainda de uma forma não tão formalizada, mas é probabilidade sim. Tá? Então, no começo do 5º ano, também no 4º ano, a gente vai trabalhando desta forma. Agora eu trouxe... Deixa só, eu não queria que aparecesse tudo isso nesse slide. Deixa eu só mudar um pouquinho. Tá, vamos lá. Agora, um outro problema que está lá no plano de ação. Ana, Carla e João vão lançar um dado comum, aquele de tirar 3 faces. Cada um vai tirar tirou uma ficha que indicava qual seria o ganhador. Então, vejam as fichas. A Ana tirou uma ficha que disse assim: você só vai ganhar se você tirar um número menor do que 4. Ok? A Carla tirou uma ficha que diz assim: você só vai ganhar se tirar um número par. E o João tirou uma ficha que disse assim: você só vai ganhar se tirar um número maior do que 8. Analisando essa situação, a minha pergunta é assim: esse jogo é justo? Ele garante a equidade? Por quê? Enquanto eu autorizo quem está chegando, eu vou pedir para vocês pensarem. Eu já vou compartilhar novamente as fichas de cada jogador. E aí? O que vocês acham? Isso é justo? Não é justo? Garante a equidade? Não garante? Por quê? Já temos resposta aqui no chat, professora, que não garante. Por que não garante a equidade? Conta um pouquinho por quê. Porque não existe a possibilidade de tirar um número maior que 8. Então, por exemplo, o João, muito bem, o João já está fora de jogada, porque nesse dado não existe número maior que 8. A chance dele é 0 em 6. Então, ele nunca vai ganhar. Então, ele já está... não está sendo justo com o João. Tá bom, então vamos tirar o João. Para o João não foi justo. Considerando somente, então, a Ana e a Carla, para elas duas, foi justo esse jogo? Sim, porque as duas têm a mesma chance. 3 em 6. Isso mesmo. Números menores do que 4. 3. Eu vou só passar um traço para ficar mais fácil. Em 6. Números pares também são 3 em 6. Então, para o João, esse jogo não foi justo, mas entre a Carla e a Ana tem aí uma equidade, ou seja, os dois têm a mesma chance de ocorrer. Tudo bem? E aí tem trouxe mais uma orientação lá do plano de ação. Professor, incentive os estudantes a registrarem suas conclusões em cada etapa dessa atividade. Aproveite também para ir introduzindo vocabulário adequado. Então, aos poucos, a gente vai trocando a palavra chance pela palavra probabilidade. E nós já estamos calculando probabilidade, né? Mas o importante não é mais não é a nomenclatura, não é o mais importante. É claro que o vocabulário tem que ser adequado,
Aí, outra orientação que tem lá. Caso o material didático que você adote possua algumas atividades relacionadas ao desenvolvimento das ideias de probabilidade, como essa que nós apresentamos aqui, você pode, sim, realizar também essas propostas com os estudantes. Tenha sempre em mente a necessidade de discutir diferentes formas de se obter os resultados e, principalmente, dar tempo necessário para que os estudantes executem as propostas, reflita, crie as suas estratégias, faça os seus registros, podem ser registros escritos, registros orais. O importante é ele sempre ir organizando as suas aprendizagens. Tá? Então, todas essas falas nós vamos colocando durante todo o percurso e durante todo o plano de ação. Ainda seguindo esse tema da ideia de chance e de probabilidade, existe lá no plano de ação, nesse percurso que nós estamos explorando, existe um jogo chamado Jogo Corrida de Tartarugas. E eu fiz uma adaptação para esse momento online, mas esse é um jogo presencial. Então, lá no plano de ação, você vai ter acesso ao tabuleiro e às regras do jogo, tá? Eu vou mostrar aqui os objetivos, que também estão lá. Então, o objetivo desse jogo, que chama Corrida de Tartarugas, trabalhar as compreensões de chances, possibilidades e, consequentemente, probabilidade. Identificar a chance como uma possibilidade de ocorrência de um evento, determinar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, que é o que nós chamamos em matemática de espaço amostral, determinar todos os resultados favoráveis e também calcular probabilidades através de um jogo. As regras desse jogo, eu trouxe um jogo, como eu disse, virtual, mas eu vou mostrar o tabuleiro, eu vou trocar aqui de tela, só um minutinho que eu preciso trocar de tela. Olha só, o tabuleiro está aqui. Deixa eu me diminuir um pouquinho. Ele tem a saída, ele tem tartarugas numeradas de 1 a 12, e ele tem a meta a ser atingida. Todas as tartarugas precisam chegar nesta meta. A primeira que atingir a meta é o vencedor. Geralmente, qual é a organização da sala? A gente organiza a sala em duplas, um jogador é o oponente do outro, outra possibilidade é uma dupla é o oponente da outra dupla, tá? Como nós estamos aqui no momento online, eu não vou formar duplas, eu vou formar times. Como eu vou formar esses times? O time azul são os professores que começam com as letras de A até M, tudo bem? E o time vermelho são os professores que começam com as letras de N até Z. No jogo presencial, cada jogador escolhe que tartaruga que quer. 6 tartarugas para um jogador, 6 tartarugas para o outro jogador. Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou considerar o time azul e eu vou lançar um dado. Deixa eu pegar um dado virtual. Eu vou abrir o link aqui do dado virtual e vou lançar o dado. Se o dado sair número par, não está valendo ainda porque eu não fiz o combinado. Eu vou lançar esse dado já já. Se sair um número par, o time azul vai ficar com as tartarugas números pares. Se sair um número ímpar, o time azul fica com as tartarugas número ímpar. E depois, o time vermelho fica com as demais tartarugas. Tudo bem? Isso é uma adaptação para o nosso momento. Na classe, cada tartaruga, cada jogador escolhe, cada um por vez. Eu quero a 2, o outro fala, eu quero a 5. E eles vão colocando o seu marcador em cima da tartaruga com esse número, ok? Então, vamos lá. Estou lançando para o time azul.
o time azul tirou um número par. Então, vamos lá para o nosso tabuleiro. Todas as tartarugas números pares serão do time azul, tudo bem? Então, ó, nos números pares, eu vou colocar as tartarugas azuis e, consequentemente, no nas tartarugas ímpares, eu vou colocar o time vermelho. Até aqui está claro? E como são as regras? Enquanto eu coloco as tartarugas, eu vou contar para vocês. Cada time lança 2 dados simultaneamente. E a soma desses 2 dados indica qual a tartaruga que vai andar. Então, eu posso lançar 2 dados e a soma não ser a minha tartaruga, ser a tartaruga do meu oponente. E aí, ele que anda com a tartaruga. Cada vez que a soma for igual ao número da minha tartaruga, eu vou andar com essa tartaruga uma casa. Tá claro? Deixa eu terminar aqui de colocar. Já eu coloco mais. Deixa eu colocar aqui mais rapidinho. Então, todo mundo entendeu a regra? Então, agora sim, ó. Eu vou lançar os dados, eu vou começar agora pelo time vermelho. Só que eu vou lançar 2 dados. Ainda não está valendo. Esse é só... Tudo bem? Olha, eu lanço 2 dados, ainda não valeu. A gente soma os 2 dados e o time vermelho vai falar se qual a tartaruga que vai se movimentar. Não necessariamente é uma tartaruga vermelha, tá claro? Então, olha lá, time vermelho, eu estou lançando 2 dados para vocês. Qual a tartaruga que vai se movimentar? Então, alguém do time vermelho vai falar o número da tartaruga que vai se movimentar uma casa. É a soma desses 2 números. Qual a tartaruga que vai andar uma casa? Já temos a resposta aqui, professora. 7. Tartaruga 7, perfeito. Então, a tartaruga 7 anda uma casa no tabuleiro. Tudo bem? Tá aí a tartaruga 7. E as jogadas continuam. Agora é o time azul. Olha a soma do time azul. Consequentemente, a tartaruga de número 6. 6 vai andar uma casa. Então, o time azul, foi coincidência que o vermelho tirou para o vermelho andar e o azul tirou para o azul andar. Tudo bem? E a rodada vai seguindo, e é claro que enquanto a gente está circulando pela sala, a gente vai observando como os estudantes estão efetuando essa soma, né? Se eles têm dificuldade para encontrar a soma dos 2 números, e aí a gente já pode ir fazendo os alinhamentos necessários. Eu vou fazer mais uma jogada para cada time. Time vermelho. Time vermelho, qual a tartaruga que vai andar? 6. Tartaruga 6 andou. Então, olha só, tartaruga 6 saiu na frente. Para o time azul. Qual a tartaruga que vai andar, time azul? 6. 6 novamente. Nossa, essa tartaruga 6 está com sorte. Mais uma rodada para cada um, só para ver se a tartaruga 6 está com sorte mesmo. Que tartaruga que anda agora? Tartaruga 5, andou uma casa. Vou lançar novamente. Surgiu uma dúvida aqui, professora Carla. Pois da não. Professora Sheila. Mas se a soma de 2 dados, como pode ter tartaruga número 1? Perfeito, professora. Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer depois. Muito obrigada. Então, eu já vou pegar a sua pergunta para usar como gancho. A gente deixa os estudantes jogarem, tá? Eles vão jogando. Terminou, alguma tartaruga venceu. No nosso caso, olha, só para completar a jogada, eu tirei agora número 5, e agora a tartaruga 5... Opa, deixa eu voltar aqui na tartaruga. A tartaruga 5 vai andar mais uma casa. Então, imagine que a tartaruga 6 já estivesse na meta, tá? Então, ela foi a vencedora. Eu não vou até o fim, porque demora muito. E cada time vai ter um vencedor. Depois de todos
jogarem e cada time ter o vencedor, tem lá no plano de ação umas perguntas. Quem ganhou? Então, cada dupla vai falar qual tartaruga ganhou. E aí vem algumas perguntas do tipo: será que teve alguma tartaruga que nem saiu do lugar? E aí acho que vai ao encontro da sua pergunta, professora. Deixa eu ver se eu estou com as perguntas aqui. Só vou trazer as perguntas. Eu vou trazer as perguntas que estão lá. Qual tartaruga ganhou? Então, no nosso caso, foi a tartaruga 6, né, que nós fizemos uma adaptação. Qual tartaruga andou menos? E aí, cada grupo vai falar qual tartaruga andou menos. E pode ser que eles digam, olha, uma tartaruga nem andou. E aí vem a pergunta da professora. Por que será que aí provavelmente eles vão falar a tartaruga 1 não saiu do lugar? E aí, professora, você pode até explicar para a gente por que a tartaruga 1 não vai sair do lugar? Conta para mim. Porque não tem como, na soma não tem como dar 1, sendo que 1 mais 1 é 2. Então não Perfeito. tem como. Então, qual a chance da tartaruga 1 se movimentar nesse jogo? Nenhuma. É 0 em todas as jogadas, porque ela não tem chance de se movimentar, né? Porque não é possível ter soma 1. Então, aí a gente vai avançando com as explorações a partir do jogo. Outra pergunta. Vocês perceberam que no tabuleiro não tem o número 13? Vamos olhar no tabuleiro novamente, ó. O tabuleiro vai do 1 ao 12. Por que não tem o número 13? Ou nenhum número maior do que 12? Quem saberia explicar? Porque o maior número do dado é 6, e 6 mais 6 é 12. Isso, então veja que os estudantes vão fazendo algumas explorações. Olha, se num dado tem 6 e no outro tem 6, se eu tirar 6 e 6, eu só consigo tirar no máximo 12. Então, a tartaruga 13 também não iria sair do lugar, nem a 14, nem a 15. Então, vejam as explorações. Agora, uma pergunta. Quais as possibilidades da tartaruga número 2 se movimentar? No nosso jogo, ela não se movimentou porque a gente fez uma simulação. Mas tem possibilidade, tem chance da tartaruga número 2 se movimentar? Quais são essas chances? Seria uma chance em 6 jogadas, né? Seria uma chance. Depois a gente vai ver o total de jogadas, mas uma chance. Qual seria essa chance, professora? O que eu precisaria tirar nos dados para minha tartaruga número 2 sair do lugar? 2 dados com o número 1. É a única chance ou teria outra? A única chance. É a única chance. Então, a tartaruga número 2 tem uma pequena chance de se movimentar. E a tartaruga número 5? Quais são as chances da tartaruga? Eu vou pedir para alguém fechar o microfone. Obrigada. Quais são as chances da tartaruga número 5 se movimentar? Será que também só tem uma chance igual à tartaruga 2? Quem saberia me explicar? Não, porque pode ser a combinação de 3 e 2, 4 e 1. 3 e 2, 4 e 1. Tem mais alguma possibilidade? Quando eu estou jogando com um dado vermelho e um branco, a gente diz assim, 3 e 2 e 2 e 3. Porque pode ser o vermelho com 3 e o branco com 2, ou então ao contrário, não é mesmo? Mas tem 4 e 1, 1 e 4, 2 e 3, 3 e 2. Tem mais alguma? Então, são 4 chances. Então, quem tem mais chance de se movimentar? A tartaruga 5 ou a tartaruga 2? 5. 5. Aí vem outra pergunta. Todas as tartarugas têm a mesma chance de jogar, de ganhar? O que vocês acham? Não. Não.
Aí vem uma exploração bem avançada. Quantas e quais são todos os possíveis resultados no lançamento de 2 dados? E aí a gente coloca os estudantes em grupo para pensar, eles podem ter 2 dados na mão e eles precisam registrar. Então, o que eu vou pedir agora? Eu vou beber um golinho de água. Enquanto eu bebo a água, eu queria que você pegasse, puxasse o papel que está aí perto de vocês e que vocês registrassem todas as possibilidades quando eu lanço 2 dados, para a gente descobrir todas as chances de cada tartaruga. A professora Rosi Clay, professora Carla, fez um comentário que foi o seguinte: as crianças logo percebem a desvantagem da tartaruga número 1 durante o jogo, mesmo antes das explorações com as perguntas. É meio que intuitivo, né? Isso é verdade, né? Elas percebem, sim, que a tartaruga número 1, depois de algumas jogadas, alguns falam, nossa, mas eu escolhi a tartaruga número 1 e ela nunca vai sair do lugar. E depois, lá no plano de ação, depois de todas as explorações, tem uma pergunta que é assim, se você fosse escolher as suas tartarugas novamente, você mudaria alguma coisa? Todo mundo fala, eu não quero a tartaruga 1. Né? Mas é bacana essa sua colocação, e é muito bom quando os estudantes vão percebendo que eles estão atingindo o objetivo do jogo. Né? E além de estar trabalhando o conceito de probabilidade, eles estão trabalhando que não é possível obter uma soma 1 jogando 2 dados. Então, eles estão avançando para outros olhares também, né? Já tem, eu vou parar de compartilhar um pouquinho, porque agora eu vou querer saber como vocês fizeram, como registraram. Quem quiser contar, quem quiser socializar, mostrar o que fez, vai ser muito bem-vindo. Então, vamos lá. Alguém já tem aí todas as possibilidades? Então, agora entra o meu 36 aí, né? Onde ele entra? Conta pra gente. Lembra que eu falei para você guardar o 36 que a gente ia utilizar? Então, combina o número 1 do primeiro dado com todos os 6 números do outro dado. Perfeito. Aí combina... Peraí, então seria assim, professora, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3. Você fez registro, professora Laura? Oi, boa tarde. Meu nome é Hilda, da escola Laura Andrade. Ah, tá, ok. Tá, eu só fiz assim, que o número 1 tem 6 possibilidades, o 2 mais 6 possibilidades, cada um deles tem 6 possibilidades, então dá 36, né? Perfeito. Posso pedir um favor, professora? Sim. Você pode colocar perto da tela só para eu... Ai, tá meio, tem até vergonha, Não tem problema. A ideia é só a gente mostrar que você está socializando o seu registro. Ele é muito rico, não precisa ter vergonha, não. É só um rabisco. Cada um desses números tem 6 possibilidades. Perfeito. E veja, os estudantes dessa faixa etária, eles fazem registros simples também. Isso não significa que são registros insignificantes. São registros valiosos. E o seu também é. Muito bacana a maneira como você pensou para fazer esse registro e chegou na resposta 36. Obrigada, professora. Mais alguém teve outro registro, quer contar, fez diferente? O Daniel comentou aqui no chat, professora, que ele fez 6 vezes 6, que deu 36. Então, ele fez uma multiplicação. Ok, Daniel, você quer explicar um pouquinho o porquê dessa multiplicação? Por que você multiplicou o 6 pelo 6? Será que esse registro conversa com o da professora que acabou de socializar? Lembra que ela falou que ela fez assim? 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6? Ela fez uma soma de parcelas iguais. E aí o professor está trazendo uma multiplicação. Quer explicar um pouquinho, professor?
Ele escreveu aqui, professora Carla, 6 possibilidades vezes 6 possibilidades. E a partir daí nós temos a multiplicação. Acho que seria isso, né, professor Daniel? Exatamente. Veja, professora Soraya, eu somei cada número 6 vezes. Então, vejam que aqui, nesse momento, cada um vai contando como pensou. E nesse momento que nós, lá no plano de ação, chamamos de painel de soluções, é um momento muito rico, onde eu, estudante, vou conhecer a estratégia do meu amigo Juliano, por exemplo. E eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado em fazer o 6 vezes 6. Mas olha, se eu tenho 6 mais 6 mais 6, eu tenho uma soma de 6 parcelas iguais, eu posso escrever na forma de multiplicação. Outros fazem desenhos. Alguém fez desenho ou tabela? E quer contar para a gente? Alguém quer mostrar o desenho ou a tabela que fez? Mas, assim, todos concordam nas 36 possibilidades. Agora, vamos olhar para cada tartaruga. Eu vou compartilhar novamente a minha tela, porque nós vamos olhar assim, destas 36 possibilidades, dessas 33 possíveis respostas, alguma delas a gente já falou, ela ajuda a tartaruga 1? O que vocês acham? Dessas 36, alguma ajuda a tartaruga 1? Já falamos que não, né? Eu trouxe aqui, ó, o estudante pode descobrir esses 36 desenhando os dados, ou fazendo bolinhas, né? Desenho. Ele pode fazer um esquema, como a professora contou, ó, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6. Esse é um registro possível também. E ele pode também... espera só um pouquinho. Ele pode também montar uma tabela. Na linha de cima, ele tem um dos dados, na linha de baixo, na primeira coluna, ele tem o outro dado e ele vai fazendo as somas. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 6. Essa eu acho que é a maneira mais difícil para o estudante ter essa ideia, mas é mais fácil para verificar as possibilidades de cada tartaruga, as chances de cada tartaruga. Nós já falamos, por exemplo, que a tartaruga número 1 não tem nenhuma chance, porque não tem soma 1, e já falamos, por exemplo, que a tartaruga número 2 só tem uma chance, 1 com 1. Quais são as chances da tartaruga número 3? A professora Rose Clay, mais uma vez, comenta aqui, professora Carla, que a tartaruga 1 é 0, tartaruga 2, 2 chances, a tartaruga 3, 2 chances, a tartaruga 7, no caso, teria mais chances. Tá, vamos só olhar para a tartaruga 3, 2 chances, perfeito. E a que tem mais chances, a gente pode perceber aqui, é a tartaruga 7. Olha as chances da tartaruga 7. 1 com 6, 2 com 8, perdão, a tartaruga 7. 1 com 6, 2 com 5, 3 com 4, 4 com 3, 5 com 2 e 6 com 1. Lembra da nossa jogada? Qual a tartaruga que venceu? Vocês lembram qual foi? Alguém lembra qual foi? 6. Foi a tartaruga 6. Ela tem muitas chances ou poucas chances de vencer a tartaruga 6? Poucas. Nem aparece. Poucas. A 6? Quase igual ao 7. Quase igual ao 7 ali. 7. Ela é uma das que... Faltou um pouquinho ali. Isso, então o 7 é a que tem mais chance, em segundo lugar é a 6, empatada com a 8. Né? Então, Exatamente. Então, a tartaruga 6, que foi a que nossa saiu na frente, ela realmente tem muita chance de ganhar. E isso ficou comprovado lá no nosso jogo, porque ela logo foi despontando na frente. Mas a tartaruga que tem mais chance de ganhar lá no jogo da tartaruga é a tartaruga 7. Tá? Isso. Então, toda essa exploração
está lá no plano de ação, com essas possíveis perguntas, com esses encaminhamentos, e, principalmente, aqui por trás de tudo isso, eu poderia perguntar qual a tartaruga que tem mais chance de ganhar, ou então qual a que tem maior probabilidade de ganhar. E é esse o conceito de probabilidade que vem sendo construído nesse recorte do plano de ação do 5º ano. Tá? Então, aqui está explicando todas as chances dessa tartaruga 7, 1 com 6, 2 com 5, 3 com 4, eu já falei para vocês, e aqui eu trago somente registrado. Ok? E aqui eu trago... Pode falar. Ok. Ok, e aqui a gente pede para o estudante registrar. A tartaruga 2 tem uma chance em 36, a tartaruga 3 tem 2 em 36, e aqui ele vai registrando a chance de cada tartaruga. Tudo bem? E, dependendo da sua turma, dependendo de como é o perfil, quanto eles já avançaram, no final do 5º ano, você pode trazer o conceito de probabilidade como sendo uma fração entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Então, quando eu penso na tartaruga 2, tem 36 casos favoráveis, a gente já explorou isso, e ela só tem uma possibilidade de ganhar. Então, a possibilidade da tartaruga 2 ganhar é 1 sobre 36. Essa é a probabilidade, 1 sobre 36. Tudo bem? E aqui, mais uma fala para o professor. Professor, caso considere adequado, formalize o cálculo de probabilidade como a razão, a divisão entre o número de casos favoráveis e os possíveis e os favoráveis, ok? E aí traz aqui, também lá do plano, estudos, pesquisas e documentos oficiais defendem que o ensino de probabilidade deve começar nos anos iniciais, por se tratar de um conceito que envolve diversos elementos necessários à sua compreensão. Por essa razão, se faz necessária a sua introdução de forma gradual e contínua, em um processo que visa consolidar as aprendizagens. Então, pense na nossa exploração, pense que nós estamos num caminhar para que o estudante vá avançando para até chegar nesse conceito de probabilidade. E aí nós já vamos terminando a nossa conversa de hoje. Então, eu estou voltando agora num slide que eu já havia mostrado para vocês. Lembra que no percurso 4 inteiro nós tínhamos 3 habilidades focais? Eu gostaria de olhar para essas 3 habilidades novamente e dizer quais foram contempladas no nosso encontro. E lembre-se, esse nosso encontro foi um recorte do percurso 4. Lá no percurso 4, essas 3 estão contempladas. Mas vamos pensar na habilidade 16, que é essa central. Associar as figuras espaciais às suas planificações. Vocês acham que foi contemplado no nosso encontro de hoje? Em qual momento? Alguém gostaria de contar? No jogo dos sólidos geométricos. Por exemplo, na atividade Quem Sou Eu, dos sólidos geométricos, depois naquela ideia de socializar, fazendo um mapa de ideias no final, para sistematizar as aprendizagens, perfeito. Então, essa habilidade foi abordada aqui hoje. A 22, que está aqui do lado direito, apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se eles são igualmente possíveis ou não, igualmente prováveis ou não. O que vocês acham da habilidade 22? Foi contemplada ou não? Eu acho que sim, também ali na corrida das tartarugas, Isso. Nas atividades interiores ali também, né? Com os dados, naquela exploração com os dados, perfeito, professora. Então, essa 22 foi. Vamos olhar para 17, reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando seus lados, seus vértices, seus ângulos e desenhá-lo.
desenhá-los. Vocês acham que ela foi contemplada aqui? Jogos contextualizados, né? O senso crítico deles, de pensamento, Sim. que não ficou realmente em um momento só, Uhum. né? Porque em primeiro momento, eles veem as tartarugas, né? Eles têm ali a possibilidade de cores, de imagens e de objetos, mas o senso crítico e o pensamento mais rápido ou devagar ajudou melhor Sim, a concentração deles. Isso, a gente avançou nas explorações, né? E quanto a essa habilidade 17 de explorar os polígonos, na verdade, nós não exploramos muito, mas lá naquela atividade do Que Sólido Sou Eu, a gente pode explorar cada polígono que forma o sólido. Então, pensa na pirâmide, que polígono está na sua base, quantos lados tem esse polígono, quantos vértices tem esse polígono. Então, assim, nós não fizemos aqui, né, até por conta do nosso tempo, mas está proposto lá no plano de ação essa exploração também dos polígonos que formam os sólidos, né, que formam as faces dos sólidos. Então, vejam, essas 3 habilidades vão sendo contempladas lá no plano de ação de forma integrada. E a última pergunta que eu faço hoje: qual a metodologia que foi utilizada nessa nossa formação? Vocês, em alguns momentos, vocês vivenciaram como se fossem estudantes. Qual a metodologia que foi adotada aqui durante todo o nosso diálogo, vamos dizer assim? Foi um diálogo, foi uma aula expositiva? O que vocês acharam? Teve muita problematização, é verdade, professora? Que mais? Eu acho que teve muita interação, né? Jogando para nós, como alunos, né, nessa situação, sim, também poder interagir, poder participar, poder acompanhar o raciocínio, né? Perfeito. E essa é a ideia, professora, que permeia todo o plano de ação. É o aluno ativo, é o aluno participando, o aluno sendo responsável também pela sua aprendizagem, ele se envolvendo, ele investigando, ele formulando hipóteses. Então, essa metodologia, que nós consideramos como uma metodologia ativa, ela permeia todo o plano de ação, ok? Permitir também a inclusão. Perfeito, professora. A inclusão, permitir. Exato. É o que é de maior senso crítico em relação às salas de aula. Bacana, professora. Muito bom o seu comentário. Eu estou colocando no chat agora, como a gente já está estourando o nosso tempo, eu estou colocando no chat 2 links. O primeiro link está escrito assim: para registrar a sua presença. Se você já registrou no começo do encontro, não precisa registrar de novo nesse documento. É só para quem ainda não registrou nenhuma vez hoje. Então, acessa o link para registrar sua presença e coloque as informações. Segundo link, para avaliar a formação. Esse link é para todos. Então, todos... eu convido a todos a avaliar esse nosso encontro de hoje, de praxe do Matema. Sempre que terminamos um encontro, a gente pede uma avaliação de vocês, você acessa esse link e você vai avaliar alguns quesitos. Eles perguntam alguns quesitos sobre a formadora, então o domínio de conteúdo, a comunicação com os cursistas, e vocês vão avaliando. Basta clicar no número, acho que é de 1 a 10, se eu não me engano. E no final... tem uma pergunta aberta, deixe um recado para o nosso time. A gente lê todos os recados e considera todos eles. Então, eu gostaria que, se possível, você deixasse o seu recado. Eu vou continuar aqui, vou abrir para dúvidas, para discussões. Só que antes, como eu tenho que encerrar a gravação, antes eu vou agradecer a presença de todos vocês,
obrigada por essa tarde, por suas contribuições maravilhosas, por esse momento, tá? Muito obrigada mesmo. Se você puder, escreva no chat uma palavrinha sobre o nosso encontro, então faz a presença, registra a presença, faz a avaliação e põe uma palavrinha sobre o nosso encontro. Eu vou só passar a palavra para o Juliano, ele encerra, aí eu paro a gravação, mas eu continuo aqui, para a gente conversar. Acho que ele caiu, eu espero ele voltar. Professor Iara, eu vou pôr novamente o link da chamada, tá? Para você registrar a sua presença, ou você copia esse link, só o link, ou você clica sobre ele. Juliano? Desculpa, professora Carla, eu tive um problema de conexão aqui. Acontece, eu também já tive um hoje. Fique à vontade. Legal. Então, professora Carla, primeiro agradecer a sua colaboração aqui com os colegas, agradecer a presença de todos os colegas professores do 5º ano aqui nesse processo, né, de conhecimento dos planos de ação do Matema. Alguns colegas não estavam no início da formação, então gostaria de me apresentar novamente. Meu nome é Juliano Turmina, estou trabalhando aqui no Centro 15 e estarei responsável pela formação do Matema na área da matemática dos professores de 4º e 5º ano. Além das duas solicitações que a professora fez, da chamada e da avaliação do curso, eu também vou postar aqui um recadinho. Foi criado um Google Sala de Aula para que nós possamos trocar experiências e compartilhar materiais em relação ao Matema. Então, eu estou postando aqui, se você tiver interesse em acessar esse Google Sala de Aula, eu só queria lembrá-los que para você utilizar ele, obrigatoriamente você tem que usar o seu e-mail corporativo, @joinville.edu.sc.gov.br, certo? E eu vou ficar à disposição de vocês. E, professora Carla, agradecer você mais uma vez pelas considerações e pelas ótimas percepções que colocaste a todos nós na tarde de hoje. Eu que agradeço a confiança, agradeço a parceria sua, Juliano, muito obrigada, agradeço a todos os professores. Eu vou só encerrar a gravação e continuo aqui. Muito obrigada pelas suas contribuições. Tenha uma excelente tarde. E lembrando também, pessoal, quem for participar da formação do 4º ano, é um outro link, ok?